Boa noite, pessoal. É, Vim apresentar para vocês um pouco do progresso e do que foi feito em julho pela gerência de projetos em Terra Lab. Eu sou o Manuel, comigo está o Bernardo, vai apresentar junto, ele também é gerente de projetos aqui dentro. É, Inicialmente, apresentar um pouco do que faz o gerente de projetos e as funções. Depois, falar um pouco do processo seletivo nosso, que encerrou agora há pouco. Os novos integrantes estão entrando em algumas dificuldades. Depois falar um pouco dos projetos que estão sendo desenvolvidos, alguns problemas dentro do Terra Lab que foram identificados no gerente de projetos. Um pouco do Gira, que é a ferramenta que estamos utilizando agora, e um pouco do que vai acontecer depois. Inicialmente, o gerente de projetos. Ele tem que garantir a entrega dos prazos de todos os projetos e, se possível, otimizar esse tempo. Também deve gerir as incertezas com decisões ao longo do projeto que forem necessárias e manter sempre a equipe e os clientes motivados e satisfeitos com o projeto. Falando agora um pouco do processo seletivo, que encerrou agora há pouco, 16 pessoas entraram para o Terra Lab. Elas estão distribuídas nessas funções que estão na tela. E durante o processo seletivo a gente percebe sempre que tem muita desistência. Inicialmente eram 33 pessoas que se inscreveram, 31 entraram no processo e 16 ficaram. Todo o resto foi embora. E a gente tenta sempre levantar um feedback, quais são os motivos para acontecer isso. E algumas perguntas que são, não todas, mas alguns problemas, que algumas pessoas são de fora da computação ou estão no início do curso, que no squad de desenvolvimento às vezes é um pouco complicado. Muitos conhecem PO, arquitetura e outros conceitos necessários para o desenvolvimento e acabam assustando com o porte do projeto que a gente faz, que é um pouco bem diferente, na verdade, do que a gente costuma fazer aprendendo a programar na universidade para o que a gente começa a fazer no lab. É um grande salto até no mercado. E umas possíveis soluções que a gente levantou, mas não são todas, tem mais para serem levantadas e discutidas, que é reformular o processo seletivo para vendo as dúvidas e feedbacks do pessoal que estão saindo e entrando agora. E fornecer alguns cursos básicos. A gente teve bastante dificuldade às vezes com o Git, por exemplo, e outras ferramentas. No laboratório é necessário sempre que você entrar, assinar dois documentos. Seção de imagem, voz e vídeo e documento de confidencialidade, que é necessário para as empresas parceiras poderem divulgar algumas informações. E agora o Bernardo apresentar um pouco sobre os projetos dentro do Live. Ó, pesquei aqui, mas não precisa de cortar, não. Projetos em desenvolvimento, então, galera. Atualmente a gente tem 4 projetos em desenvolvimento. O primeiro, né, o Segurança da Mulher, que é também um dos projetos mais antigos, ele se encontra em fase de testes, para a fase final aí com as últimas mudanças através dessa fase de testes. A gente tem também o Bate-Caverna, que ele está numa fase bem avançada, né? Grande parte das funcionalidades operando em alto nível, e, porém, a gente encontrou um certo gargalho no desenvolvimento, coisa que a gente vai falar um pouco mais depois. E também o projeto SGM, que é o novo carro-chefe aí, né, o carro forte aí do Terra Lab, que ele é composto de múltiplos serviços e squads, né, de alta complexidade. E a gente também encontrou alguns gargalhos em alguns setores. E por fim, o projeto Framework Componentização, que ele é um projeto mais a longo prazo, um projeto muito teórico, mas que visa aí aumentar o nível, né, e melhorar a maneira com qual a gente programa, né, e desenvolve os nossos serviços. Ele atualmente se encontra em fase de pesquisa e daqui para frente a gente vai ver muito mais coisas sobre ele. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos gargalhos, né? E também, como o nosso manifesto diz, né, é o nosso dever garantir os prazos, garantir a qualidade, garantir a satisfação, tanto da equipe quanto do cliente. Então, quando a gente identificou esse gargalho no Bate-Caverna, o gerente de engenharia ele foi acionado para auxiliar a galera lá, que estava com problema aí em desenvolver um formulário dinâmico. Uma ideia muito legal, né? Eu até pirei quando eu fiquei sabendo sobre, e também é de alta complexidade. E por fim, eu também assumi a condução do serviço CDG, né, como PO, porque o nosso antigo PO, ele se afastou primeiramente por motivo de doença, depois ele preferiu se afastar do laboratório por conta do mestrado e outras pendências aí da vida pessoal. A gente sempre intervém, né, de cima para baixo. Então, como vocês podem ver, qualquer problema que acontece no nosso laboratório,
os gerentes geralmente que são acionados para resolver a batata e botar tudo nos trilhos. Por fim, aí vou falar um pouquinho também do Giro Confluence, né, que a gente, através das ferramentas, pretende realizar uma reformulação do processo administrativo. A gente teve aí auxílio do mentor Pedro Gracia. Muito obrigado aí ao Pedro, né, por toda a disponibilidade e atenciosidade de estar com nós depois do horário de trabalho dele, né, cansado, 8 horas da noite, formulando, pensando e ajudando a gente a utilizar essa plataforma que é realmente densa e tem muitas ferramentas que a gente nem tem noção de como utilizar. Bom, através dela a gente pretende concentrar todos os nossos entregáveis em um único ambiente, tanto para a fase de desenvolvimento e acompanhamento, como documentos, etc. Ela é uma plataforma capaz de gerar métricas e relatórios especializados, ou seja, ela vai produzir para a gente uma visão de alto nível para que a gente possa mostrar para os clientes ou mostrar no final de mês e etc. Então, mês que vem a grande meta também é implementar isso por definitivo. Aqui agora é um pequeno mapa mental aí que a gente produziu sobre o funcionamento do Gira. Então existe uma board principal que ela vai controlar todas as áreas, né, e vai oferecer a visão de alto nível. E cada área é representada por uma label. Essas labels, né, é meio que uma marca que a gente insere no serviço que a gente cria dentro do Gira. Então essas labels são todas as áreas do laboratório. A UX, o Bate-Caverna, o Segurança da Mulher, o SGM, o Marketing e por aí vai. Bom, os serviços, eles são gerados pelos nossos backlogs, né? Então, o backlog mensal é o serviço que vai ser produzido e vai ser refletido na Epic, que é uma funcionalidade do Gira. Essas Epics, elas são compostas por stories e tasks, que são os entregáveis do Sprint Backlog, né? Nossos entregáveis semanais. As stories, ou histórias, né? São entregáveis de valor. Então, são entregáveis que realmente contam e pesam no desenvolvimento e no andar. São eles que realmente valem como entrega no nosso desenvolvimento mensal. E as tarefas são pequenas tarefas que são necessárias, mas não se configuram como desenvolvimento de fato palpável no projeto. Bom, e para melhor entender, volta lá. Para melhor entender, por fim, a gente quebra essas histórias e essas tarefas em subtarefas. Ou seja, os nossos desenvolvedores vão até essas subtarefas e eles têm que cumprir com elas para cumprir o entregável da sprint. Por aí vai. E agora a gente vai falar um pouquinho das cenas do próximo episódio. Então a gente pretende aí realizar uma automatização de envio de documentos e termos, porque esse é um trabalho muito manual, repetitivo, né? E não tem um grande nível de trabalho cognitivo, né? Mas é extremamente cansativo. Então a gente vai automatizar isso para que todo lab usufrua desse processo nos porvires. A gente também está produzindo um modelo de backlog e reformulando o processo, né? Para melhor entender e acompanhar. Aí está um pequeno fluxo que a gente criou. Ele não está validado em si, mas eu acho que dá para criar um entendimento legal através dele. Então vamos olhar ali, ó, backlog mensal no canto inferior. Esse backlog mensal, ele é criado. Então ele passa por uma validação através da revisão. Essa revisão pode levar a que o backlog sofra alterações ou não. Enfim, quando ele for aprovado, a gente vai implementar ele no Gira. Isso vai gerar as nossas epics, que vão gerar os entregáveis através do Sprint Backlog. Esse Sprint Backlog, né, que nem eu disse mais cedo, vai ser composto de subtarefas que são acompanhadas na reunião semanal, que é o nosso checkpoint, né, que gera a validação, a intervenção, por que seja necessário para o andamento do projeto. E lá no fim do mês a gente realiza o fechamento e volta para todo o processo de planejamento e tudo se repete. A gente também pretende criar uma maior integração do laboratório, ou seja, promover a comunicação entre os squads que às vezes estão trabalhando numa mesma coisa, mas não se comunicam, e isso acaba se configurando uma repetição de trabalho que poderia ser evitada. Mesma coisa, né? Compartilhamento de código, outro material. É muito importante a gente promover a integração e a comunicação o quanto antes. A gente também está correndo atrás aí de uma licença Git Pro para os desenvolvedores e a gente também quer concentrar todos os projetos em uma conta do TerraLab para todo mundo ter acesso a tudo que está sendo produzido de código e realmente reforçar o que a gente acabou de dizer. Nosso engenheiro de projeto também está correndo atrás
várias questões aí voltadas para isso e acredito que ele vai falar também um pouquinho na parte dele. Galera, é isso. Muito obrigado a todos. Dúvidas, comentários, vocês sintam-se à vontade de discutir aí com a gente agora.